Boa noite a todos, paz do Senhor Jesus, amém. Abra a Bíblia comigo, vamos rolar, não, né gente, a gente veio aqui para aprender com a palavra de Deus, então vamos aprender a palavra de Deus, vamos lá, Provérbios capítulo 4, versículo 23, deixa eu apontar direitinho, eu acho que vai, mesmo apontando não está indo, foi, olha que bênção, Provérbios 4, 23, só um versículo. Provérbios 4, 23. A voz está indo embora. Deixa eu contar uma coisa para vocês, irmãos. Eu confesso que eu vivi o final de semana mais feliz do meu pastorado na igreja Betel. Esse final de semana. Eu não tenho precedentes de um final de semana tão feliz. A Celina está aqui. A gente já teve alguns finais de semana bem felizes com o Brasil Fest. A gente já teve alguns acampamentos bem felizes. A gente já teve tantos movimentos. Mas eu não lembro de um momento tão maravilhoso como esse. Nós fizemos 24 horas de oração, começando na sexta às 6 da tarde até sábado às 6 da tarde. Foi um tempo tão precioso, irmãos. Vocês não têm ideia. Nós temos uma sala grande lá na igreja. A gente diminuiu. A Denise ajudou aí. A gente pegou as tendas da Celina e diminuímos a sala pelo meio. E a sala se tornou um lugar de oração. E eu fiquei visitando aquela sala o dia inteiro e vendo o pessoal orando e chorando. Alguns de nós estão... Eu estou sem voz. Está todo mundo com a voz cansada. Mas imagine durante 24 horas uma igreja orando, foi o que a gente experimentou, uma vigília tremenda no sábado à noite, quanta coisa boa, e tudo que Deus deseja fazer na igreja, antes de tudo isso, Ele sempre começa movendo o seu povo a orar, e nos fez orar, foi muito bom, meu coração está renovado, e a minha alegria maior, engraçada, a gente pensa que a gente estava orando pelos outros, né? Mas eu vi muita gente ir à igreja para orar pelos outros e ser abençoado ali, ser renovado no Espírito, né? Eu tenho um exemplo vivo aqui na frente, o Esdras, que começou sexta às 9 e acabou sábado às 7. Ele foi direto a noite inteira e foi ficando. Um outro, acho que o Júnior falou, eu vim para ficar um pouquinho de tempo, não aguentei, fui ficando. O próprio Ezequias. Então, pessoas que foram percebendo, na madrugada, gente, aquele período que você diz assim, não vou ficar ali na igreja. Quanta coisa boa aconteceu na madrugada em oração. Então, eu estou assim com o coração cheio de expectativa para as coisas que Deus vai fazer a partir desse tempo de oração. Amém? Então, coração feliz, coração animado. Queria compartilhar a palavra de Deus com vocês no único versículo que eu acredito que todo mundo conhece. Vamos ler juntos? Sobretudo, o que se deve guardar, porque dele procedem as fontes da vida. Como a gente só leu esse versículo, a gente pode ler de novo. Vamos lá de novo? Sobretudo, porque dele procedem as fontes da vida. Pai, obrigado pela tua palavra. O Senhor não nos falaria para guardar o coração se não fosse importante. Aliás, o Senhor diz que sobre tudo que a gente deve guardar, mais do que a nossa carteira, mais do que o número do social, mais do que qualquer tipo de outro tesouro, o que nós deveremos guardar o coração. Então nos ensina, Senhor, em nome de Jesus, a guardar o coração da forma que o Senhor deseja que nós façamos. Fala conosco na tua palavra. Tem misericórdia de mim que eu vou pregá-la. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Um cara muito rico. E você sabe que esse pessoal rico vai ficando rico e cada vez quer construir uma casa melhor. E esse cara chegou ao auge da vida financeira dele. Ele ficou com tanto dinheiro que ele disse assim, eu preciso construir uma casa bem legal, boa, segura, porque eu tenho muito rico. E essa é a história da antiguidade. Antes dessas casas cercadas de câmeras de TV, de sensores que a gente tem hoje, né? Eu tenho um aplicativo que eu vejo quem entra na igreja. Um aplicativo da ADT. Então, se alguém entrar na igreja, mesmo que a pessoa só desarme o alarme, eu vejo no meu celular quem entrou, eu sei quem entrou. Acho que só eu, você, Ed e o Rildo que temos, né? Talvez a Ana Paula. Nós vemos quem entra na igreja. Mas naquela época, muito tempo atrás, não tinha isso. Então esse homem rico construiu uma grande casa. Só que ele estava tão preocupado com a riqueza dele que ele trouxe bem de longe os construtores, os pedreiros. E lá no meio da casa, ele fez um lugar secreto. Ele fez um cofre. Ele fez um lugar onde as coisas deveriam ser guardadas. Os mais antigos lembram de uma novela no Brasil que falava pão, queijo, que tinha um cara chamado Nonô Correia. E lembra que o seu Nonô Correia tinha
Um cofre escondido dentro da casa. Bem, todo homem rico, claro, tem um cofre escondido dentro da casa. E esse homem fez um lugar, esse homem da antiguidade, fez um lugar. E o tesouro dele eram basicamente 4 tipos de coisas. Eram pedras preciosas, eram papéis de posses de coisas, era dinheiro e era ouro. Ele tinha 4 tipos de tesouro. Então ele preparou aquele quarto secreto, que quem construiu foram os pedreiros de distante país, e mandou os pedreiros embora, e ele disse, agora aqui eu posso colocar o meu ouro, minhas pedras preciosas, os papéis das minhas terras, os papéis das casas que eu tenho, eu posso colocar aqui o meu ouro, meu dinheiro. Mas ele não conseguiu se sentir seguro com isso. Então ele procurou um domador de serpentes, essa história do Oriente. E você sabe que domador de serpentes, lá para o Oriente é uma coisa muito comum, de cobras. Esse domador de serpentes ensinou para ele como domar, como adestrar e como fazer com que as serpentes lhe obedeçam. Então ele comprou 4 das mais perigosas cobras que existiam, víboras, venenosíssimas, e levou para dentro do seu cofre. E ele treinou as víboras do jeito que foi ensinado, para que elas se afeiçoassem àquilo que elas guardavam. A víbora do ouro aprendeu a gostar do ouro e protegia o ouro. A víbora das pedras preciosas ficava a víbora do dinheiro e a víbora dos papéis, as cobras. E ele foi treinando essas cobras quando elas só aceitavam que ele entrasse naquele ambiente. E elas só aceitassem que ele tocasse naquelas coisas. Então, finalmente, depois que aquelas cobras cresceram e criou desde pequenos, que elas se tornaram animais violentos, que atacariam qualquer pessoa que entrasse a não ser ele as alimentava, comia na mão deles, os animais o respeitavam como um cão de guarda. Ele disse, agora sim, toda a minha riqueza está segura no meu cofre. E ele resolveu fazer uma longa viagem para curtir. Afinal de contas, agora finalmente ele está livre do perigo. E ele passou 1 mês, 2 meses fora, com a certeza que todo o seu dinheiro estava guardado. Finalmente, ele voltou da longa viagem e disse, eu vou ver meu cofre, meu dinheiro está todo lá, meu ouro, minhas pedras preciosas. E ele abre a porta e ele vê, a serpente do ouro está cuidando do ouro, a serpente das pedras preciosas está lá, a do dinheiro, a dos papéis das terras que ele tinha. E ele diz, meu tesouro está guardado. Então ele sente a primeira picada no calcanhar, a segunda picada na canela, e ele cai ao chão, e em pouco tempo várias cobras o estão picando. Ele se esqueceu que as víboras procriariam. As mães o conheciam, os pais o conheciam, mas os filhotes não conheciam. E ele morreu lá dentro, cercado de ouro, pedras preciosas, papéis e muito dinheiro. Às vezes nós queremos guardar algumas coisas na nossa vida, e o texto está dizendo que a gente precisa guardar o nosso coração. Mas você já pensou que em vez de guardar o coração, você está guardando no coração coisas perigosas? Já passou na sua cabeça que existem algumas serpentes aí dentro? Já passou na sua cabeça que o lugar que você deveria proteger sobre tudo que é o seu coração, tem serpentes venenosíssimas, fazendo mal para você e para os outros? Porque é para guardar o coração e não guardar no coração. No coração nós somos mandados guardar somente uma coisa, a palavra de Deus. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É isso que diz o salmista. Tirando isso, não é para guardar mais nada. Mas quando eu prego sobre isso, a sensação que eu tenho é que alguns de nós fomos acalentando as nossas serpentes, e elas estão aqui dentro, serpentes venenosas que estão destruindo a nossa vida. E talvez você está aqui essa noite para ouvir essa mensagem, porque as serpentes estão aí te destruindo, te matando você. Cuidado! Essa noite, você precisa entender que Salomão, o escritor do livro de Provérbios, não é cardiologista. Ele não está falando sobre colesterol, nem sobre triglicérides. Ele não está falando sobre o estreitamento da tua aorta. Ele não está falando de alguma artéria perigosa, de stent. Ele não está falando de nada disso. Ele está falando de coisas que a gente guarda dentro de nós e que estão matando o nosso coração, o centro da nossa alma, das nossas emoções. Guarde o seu coração. Mas do que é que eu tenho que guardar o coração, irmão? Do que é que eu tenho que guardar o coração, pastor? Tem algumas ideias que eu acredito que sejam interessantes para nós. Primeira coisa, guarda o teu coração da avareza. Porque às vezes o nosso coração tem formato de dólar. Olha lá, ó. Vamos ler embaixo? Pode ler o texto comigo? Não, o coração com jeito de dólar ali é o coração não é de todos. Mas, irmão, você não tem gente você tem a sensação que o coração dele é daquele formato? Você não conhece gente assim?
que o coração dele tem o formato de uma nota de $100, dollar bill, $100 bill, o coração dele é ali, tem formato de dólar. Vamos ler o texto? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, e se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus. Toda vez que o seu coração está cheio da avareza, você não serve o Senhor, porque um coração dividido não honra a Deus. Tem gente que ama, mas ama sabe o quê? Ama o dinheiro. Ama mais do que tudo. Irmãos, vamos falar a verdade. Vamos falar o nosso contexto de imigrantes nos Estados Unidos. Quantos casamentos a gente vê acabando por dinheiro? Estou falando besteira? Quantas relações destruídas por causa do dinheiro, amizades perdidas, gente que está aqui, mas está aqui só para ganhar dinheiro, e no processo de ganhar dinheiro acabou o casamento, acabou a relação com os filhos, acabaram-se as amizades, acabou o nome da pessoa, acabou a honra da pessoa. Era uma pessoa honrada no Brasil, mas veio para cá, e aqui em nome do dinheiro faz qualquer coisa. A avareza é o amor ao dinheiro. A avareza é amar o que você tem, em vez de amar aquilo que Deus, por misericórdia, concedeu como bênção na sua vida. Frase de caminhão lá no Brasil, lembra? Para-choque de caminhão no Brasil, lembra? Não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tem. Você conhece a frase? Está certa a frase? Pois é, tem essa aí também. Tem as variantes da frase, né? Mas é certo isso, mano? Irmãos, olha para cá. Deus nos deu, e essa é uma frase dos missionários que eu ouça, preste atenção. Deus nos deu as coisas para que nós usássemos, e as pessoas para que nós amássemos. Essa geração inverteu. Nós amamos as coisas e usamos as pessoas. E quando nós usamos as pessoas, nós mostramos que o nosso coração é avarento. Nós mostramos que o nosso desejo é só em tirar vantagem. Irmãos, infelizmente a gente olha para o outro e diz: o que é que eu ganho na minha amizade com você? Será que eu ganho $100? Será que eu ganho um contrato com você? As pessoas passam a se tornar simplesmente relacionamento financeiro, profissional, mercantil. E é assim que a gente se destrói. Irmãos, infelizmente tem gente que ama só o dinheiro, esquece. Olha, querido, em nome de Jesus, guarda o teu coração da avareza. A avareza é viver para possuir, sem saber dividir. Lembra daquela história? Essa história vocês já me viram contando na igreja algumas vezes. Que o sujeito olha para o outro, eu sou amigo do Jeff, e eu estou andando com o Jeff, a gente é amigo. Eu digo: ô Jeff, se você tivesse 2 camisas, se você tivesse, ô Jeff, se você tivesse 2 casas, você me daria uma? O Jeff olha para mim: Thales, você é meu amigo, cara. Se você tivesse só 2 casas, é claro que eu te dava uma. Para que eu quero 2? Eu fico com uma, outra sua. Eu digo: pô, bicho, que amigão, cara. Daqui a pouco, o Jeff, se você tivesse 2 carros, ô Thales, se eu tivesse 2 carros, um era seu, o outro era meu. Para que eu quero 2 carros? Ô Jeff, que amigo, hein? A gente vai falando das coisas e tudo mais. De repente eu olho para ele e digo: Jeff, e se você tivesse só 2 camisas? Aí ele olha para mim e diz: pô, aí não. Ele disse: aí não por quê? Porque eu tenho 2 camisas. Você já notou que a gente é muito generoso com aquilo que a gente não tem? Alguns de vocês pensam assim: ô Deus, eu vou ali no 7-Eleven, eu vou comprar um bilhete do Powerball. E Deus, se eu ganhar o Powerball, eu vou comprar a igreja ali da 403 da Andover Street. Vou dizer assim: Rodrigo, essa igreja é nossa a partir de agora. E a partir de agora a igreja de Lowell tem um templo próprio. Ainda vou ligar para o pastor Thales e dizer: pastor Thales, vou ajudar a pagar também a igreja lá da Lincoln Street. Amém. Nada de errado. Alguém disse que o cara chegou, o pastor disse: pastor, jogar na loteria é pecado? O pastor disse: é, meu filho. Mas se eu ganhar, tem que dar, então não precisa dar o dízimo. Ô, meu filho, já pecou uma vez, não peca 2, né? Olha para mim. Mas você sabe de uma coisa? É fácil você ser muito generoso com o dinheiro que você não ganhou da Powerball. Com o dinheiro dos outros. É fácil olhar assim: mas a Rubiane tem um dinheirinho guardado. Bem que ela podia dar esse dinheiro para a igreja. Mas bem que a Vânia, que tem todo aquele dinheiro intocado lá no colchão, podia pegar metade daquele colchão, que não deixa o coitado do Fausto dormir de tão duro, de tanta nota de dólar, podia pegar e dar para as pessoas pobres. A gente ama ser generoso com o dinheiro do outro. Isso é avareza, irmãos.
Quando chega na vez da gente, a gente diz, aí não, aí é demais. Irmãos, não se esqueça que a avareza faz da gente seres pequenos. Porque a gente acha que nosso valor está nisso. Em nome de Jesus. Só tem um jeito de você vencer a avareza. É Deus ser o seu Senhor. Porque se o Senhor não for o seu Senhor, a avareza vai tomar conta e o dinheiro vai ser o seu Senhor. O Deus dos Estados Unidos não é outro a não ser o dinheiro. Quem manda aqui é o dinheiro. E nós andamos na contramão. Nós temos o Senhor Jesus como nosso Deus e a Ele nós damos o louvor. Amém, irmãos? Estão comigo? Amém? Cuidado. E o que eu tenho, pastor? O que você tem não é nada seu. Nada seu. O que você pensa que é seu? O que você garante que é seu? Me diz uma coisa que você pode garantir que amanhã está nas suas mãos. O que você tem aí que você tem certeza? Tirando a salvação em Cristo Jesus, que não é sua por direito, mas por direito conquistado no Cristo, na cruz. Tirando isso, o que você tem certeza? Você está vivo amanhã? Nem da morte, Zerubala, porque pode ser que o Senhor volte e nos arrebate. Aí a gente nem passa pela morte, a gente vai direto. Nem disso a gente tem certeza. Nós não temos certeza de absolutamente nada, a não ser de Cristo Jesus, o nosso Salvador, que nos salvou e nos amou. Um rabino deixou a mulher em casa. Esse rabino visitava várias sinagogas, num tempo muito antigo, onde não tinha carro, celular, telegrama, e deixou a sua esposa. A sua esposa ficou sozinha com os 2 filhos. Os 2 filhos, por uma tragédia terrível, morreram no mesmo acidente. A mulher, então, desesperada, vive o seu luto, vive a sua dor, e diz, como é que eu conto para o meu marido? Na ausência dele, os nossos 2 rapazes, e eram rapazes, morreram. O rabino volta, chega para a mulher e diz, meu amor, cadê os nossos rapazes? Meu bem, já falo sobre eles, vem aqui comer. Ele come. Meu bem, cadê os rapazes? Peraí, amor, vem aqui, deita um pouquinho, descansa. Mas cadê os meninos? Peraí, amor, eu tenho um problema sério, preciso da sua ajuda, eu tenho que resolver um problema. E aí o rabino diz, qual o problema? Ele disse, olha, um homem muito rico da cidade passou aqui e me deixou 2 pedras preciosíssimas. E disse para eu tomar conta delas. O rabino disse, qual o problema? Muito bem, ele demorou muito para pegar de volta. Quando ele veio pegar de volta, eu já tinha me afeiçoado aquelas pedras preciosas. Ele me pediu as pedras, eu não consigo devolver. O rabino olhou para sua esposa e disse, você está doida? Conheço você, você é uma mulher honesta. Como você quer ficar com aquilo que não é seu? Mas eu gostei das pedras. Não interessa, não é seu, devolva mais meu marido. Eu gosto das 2 pedras, elas são lindas, eu não consigo me desvencilhar delas. O marido não ordenou, aceite a verdade, não é seu, devolva. A mulher olha para ele e diz, as 2 pedras preciosas são os nossos 2 filhos. Que o Todo-Poderoso, mais rico de todos, deixou nas nossas mãos por algum tempo. Nunca foram nossos, são dele. E ele esses dias veio e pegou de volta para si. Se abraçaram e choraram, lembrando que nada é nosso, tudo é dele. Quando a gente vive assim, a gente para de sofrer por aquilo que a gente não tem poder de manter, que a gente não tem poder de segurar. Nada é nosso, tudo é dele. E a partir dessa perspectiva de vida, a gente entende, estou saudável, enchi o pulmão de ar, é porque ele é bom demais. E tudo é uma dádiva, tudo é um presente. Eu não sou dono de nada. Não vou ser avarento, porque é Ele o doador de tudo. Amém? Amém. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração da avareza, mas guarda o teu coração também do ressentimento. Vamos ler juntos o texto de Hebreus capítulo 12. Atentando diligentemente, porque ninguém seja... nem separando-se da graça de Deus, e nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. De tudo que eu posso te dizer que contamina a gente está aí preocupadíssimo com o coronavírus. Todo mundo. No Walmart perto de casa, que tem uma plaquinha lá, não temos máscaras. Está faltando álcool. E hoje eu cheguei na igreja, encontrei com o irmão e ele já me saudou assim, estende o pé. A gente já fez assim, oi, já fez oi, senhor. Que assim, vai ser assim agora. Por quê? O coronavírus, a gente só bate o pé agora. Não pode pegar na mão, não pode respirar perto. Estamos desesperados, preocupados em a gente desenvolver essa doença perigosa. Irmão, tem uma doença pior que essa. É o ressentimento, aqui isso contamina. Eu fico com raiva.
Aí depois que eu fico com raiva, eu falo para ela, ela fica com raiva também. Aí ela fala para Denise, que fica com raiva. A Denise fala para Silvânia, que fica com raiva, que fala para Edna, que fica com raiva. Daqui a pouco a minha raiva, que eu despejei na Almira, que despejou da Denise, na Silvânia, na Edna, espalhou na igreja. E a gente não sabe que está todo mundo uns com raiva do outro, uns com raiva do outro. É o ressentimento que começa assim. E aí, você sabe o que é ressentimento, né? É esse ressentimento. Divide a palavra no meio. Ressentir. Não é assim? Você já viveu uma experiência traumática que quando você pensa nela de novo, você vive tudo de novo? Já viu? Já viu? Quando você deita a cabeça que você lembra daquilo, daqui a pouco teu coração dispara. Daqui a pouco você está sentindo de novo as emoções. Daqui a pouco seu punho está fechado. Daqui a pouco as lágrimas estão rolando. Você sentiu tudo de novo. Foi como tivesse acabado de acontecer. Suas emoções, o seu corpo, teu batimento cardíaco, todos os teus hormônios reagiram àquilo como se tivesse acabado de acontecer. Você ressentiu. Você sabe quanta gente vive ressentindo as coisas do outro? Uma das experiências mais dolorosas que eu tive, irmãos. Uma adolescente no grupo de teatro que eu trabalhava chegou para mim e disse assim: pastor, me ajuda com a minha mãe. Eu disse: por quê? Ela disse assim: minha mãe tem uma agenda. Nessa agenda ela escreve tudo, que ela tem raiva dos parentes do meu pai. E era uma agenda grande. E nessa agenda ela escrevia assim: hoje minha cunhada falou isso para mim. Hoje minha sogra me tratou assim. Hoje houve um almoço na casa da família do meu marido e eles falaram isso. Ela tinha um registro detalhado, com data, com dias de tudo que tinham feito contra ela. A adolescente, essa mulher é esposa de diácono, viu, irmãos? Ela é esposa de um diácono da igreja. Um dia essa adolescente, fuçando no meio das coisas da mãe, achou. Você sabe como é adolescente? Adolescente quer agir. Ela pegou a agenda, me empresta aqui o seu caderno de anotação, Carlinha. Ela pegou a agenda e todas as páginas que estavam escritas, ela rasgou uma a uma. Jogou no lixo. E na primeira página em branco que ela achou, ela escreveu assim para a mãe dela: de aqui em diante, vida nova. Uau! Se a história tivesse acabado assim. Infelizmente, a mãe descobre a tempo que as páginas foram rasgadas. Ela faz a filha ir no lixo e colar página por página de volta na agenda. E antes que você se escandalize com essa mulher, tem gente aqui desse jeito. O que ele fez para mim eu não perdoo. O que ele fez para o meu pai eu não perdoo. O que ele fez para minha esposa eu não perdoo. O que ele fez para o meu marido, para o meu filho eu não perdoo. Nós vamos enchendo o nosso coração de ressentimento. Mas quem somos nós para não perdoar e ressentir aquilo que Deus diz que nós deveríamos perdoar? Filipenses tem essa frase que eu gosto tanto: ser cristão é perdoar o imperdoável nos outros, pois Deus perdoou o imperdoável em nós. Eu não posso ser melhor do que Deus. Então, se você está aqui numa noite dessa, que eu peço para você guardar o seu coração de todo perigo que existe do ressentimento, eu tenho uma boa notícia para você. A única saída é perdoar. E perdoar você não tem capacidade para fazer por você mesmo. Você precisa de Deus. Deus nos perdoa. Deus nos perdoa. E Deus nos ensina a perdoar. Deus nos ensina a estender a mão. Querido, o mais feliz é aquele que vai e perdoa. Não é que ele fica ressentindo, não. Porque quem fica ressentindo sofre. Olha para mim. Você consegue, acho que a coisa que eu mais gosto no ladrão da cruz é que eu fico imaginando que Jesus está lá, o ladrão está lá do lado dele: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Mas lá embaixo tem alguém que foi roubado por aquele homem que está morrendo. E no meu mundo de Bob, eu imagino que o cara está lá: morre, miserável, você me roubou, agora você está... Não é assim que a gente pensa? Toca alguém no filho teu. Toca alguém numa criança sua. Mexe alguém com seu ouro. Que você vai lá no dia, lá na corte, você vai... Você não vai falar isso. Mas você pensa: toma, pega, bem feito. Com certeza a pessoa roubada por aquele ladrão estava lá aos pés da cruz olhando: agora sim. Vai lá roubar. Vai mexer no meu gado. Ladrão, safado, sem vergonha. Morre. Só que enquanto o cara diz morre, Jesus diz: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Aí eu consigo imaginar as duas coisas acontecendo, Edna. Um voltando para casa, feliz da vida porque ele se vingou. E outro indo para o céu, perdoado
porque não tem mais lugar para condenação para ele. A que grupo você quer pertencer? Ao grupo dos justiceiros, que se satisfazem em ver alguém sofrer pelo seu pecado, ou ao grupo daqueles que sabem que o Deus misericordioso perdoa? Perdoe. Se o outro não se arrependeu, perdoe. O outro não pediu perdão, perdoe. E vá ser feliz. Porque quem perdoa é muito mais feliz. Amém, igreja? É isso que o texto diz. Cuidado com o ressentimento. Cuidado com viver guardando no seu coração estas coisas que vão arrebentar com você, que vão destruir com você. Em nome de Jesus, guarde-se disso. Guarde o seu coração do ressentimento. Qual foi a primeira coisa que eu pedi para vocês guardarem o coração? Da avareza. É a segunda coisa. Então guarda o coração. Da amor ao dinheiro. 2, falta de perdão. Terceira coisa que eu quero que você guarde o seu coração. Guarde seu coração do pessimismo. Porque como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Uma outra versão diz, porque como o homem pensa, assim as coisas acontecem. Tem um pessoal que tem aquele negócio, aquele livro, O Segredo, o Pensamento Positivo, o Poder da Força. Queria dizer uma coisa. Eu realmente não sei se o positivismo dá certo. Na maioria das vezes não dá. Mas eu tenho um amigo que ele diz uma coisa. Pensamento positivo pode ser que não dê certo, mas o pessimismo com certeza vai dar. Talvez o pensamento positivo não funcione, mas o pensamento negativo funciona. Experimenta começar alguma coisa tendo certeza que vai dar errado. Experimenta começar alguma coisa com o coração fechado. Experimente. Eu vou ali conversar com o Gustavo, mas eu sei que já não vai dar certo. Pronto, irmão. Já é uma carga. Já vai assim. Até sua atitude é diferente, seu corpo é diferente. Tua atitude, tua linguagem corporal, tua linguagem da mente, da alma. A gente está ali. Tudo em nós está puxando para baixo. Pessimismo é uma coisa terrível. Eu gosto da hiena, não gosto da hiena, eu gosto de lembrar do exemplo da hiena. Lembra da hiena Hardy? Alguns de vocês assistiram. Quem nasceu na época dos meus pais, como, né? Alguns de vocês, o Isaías e outros, né? Sabem muito bem. Né? Minha mãe me falava da hiena Hardy, que ela dizia, ó dia, ó vida, ó azar, isso não vai dar certo. Já viu? Tem gente que vem, ó dia, ó vida, ó azar. Lembrou? Lembra do Hard? É o Lip e Hard. O Lip era o leão, o Hard era a hiena. E ele dizia, nós vamos fazer. Ele fala, ó dia, ó vida, ó azar, isso não vai dar certo. Gente, tem umas pessoas do seu lado desse jeito, irmão. Você fala assim, vou fazer uma viagem, ai meu Deus, para bater o carro. Vou ficar em casa, oh meu Deus, pode desabar o teto na sua cabeça. Oh, vou fazer uma comida, meu Deus, o coronavírus pode estar na água. Ah, gente, tem gente terrível, gente, terrível, terrível, terrível. Você começa, a pessoa diz, eu não sei me controlar. Misericórdia. Casa com uma pessoa dessa. Abre um negócio com uma pessoa dessa, faça uma viagem com uma pessoa dessa. Você vai ver. Pior, viva você desse jeito. É tudo para baixo. É tudo desse jeito. Querido, em nome de Jesus, eu não sou um otimista, irresponsável, inconsequente. Mas eu sei de uma coisa. Quando a gente abre o nosso coração, quando a gente acredita, quando a gente enche o nosso coração de expectativas boas, as coisas acontecem. Amém? Pode ser que não seja do seu jeito, mas é bom. Querido, eu vou para a academia quase todo dia. Eu juro para você, não é legal. Não é legal. Fiz uma dieta, eu estava com 220 pounds, eu estava com 220 pounds. Nunca tinha pesado tanto na minha vida. Nunca. Mas eu lembro de uma coisa. Toda vez que começa a dieta, eu falo assim, eu vou vestir aquela calça. Essa vez, eu vou vestir aquela calça. Eu vou usar aquela blusa. Aí um dia eu vou lá e coloco a blusa está com os botões assim. Não tem problema. Não tem problema, eu vou usar. Né, Estes? Eu perdi uns pezinhos também. Ah, coisinha de nada, né? Só 25 pounds. Aí você começa, aí você vai lá, eu vou. Ó, o Fabinho perdeu peso também pra caramba, né? Aí bora, a gente começa a brigar. Isaías, aí você começa a dizer, eu vou brigar, eu não vou. Gente, é uma coisa boa. A dieta nunca acontece na mesa. Essa é a coisa mais tola do mundo. Dieta não acontece na mesa. Dieta não acontece no cardápio. Não, mentira. Dieta começa aqui. É atitude mental. Enquanto não muda aqui, você pensa que nem gordo.
E você sabe uma coisa que todo gordo pensa? Eu sei, eu posso dar aula disso. O gordo pensa, vai acabar a comida do mundo, eu preciso comer tudo agora. É assim que gordo pensa, gente. A gente olha, eu fui almoçar na Ezequias hoje, a gente olha um pote de carne, mas um pedaço, um monte de carne, a gente pensa assim, acho que é melhor pegar 2. Você já pensa assim, é melhor pegar 2, porque senão vem todo mundo aqui, pega e não sobra. Essa é a mentalidade que engorda a gente. O bacalhau acabou. Não é verdade? É interessante, gente, como a nossa mentalidade, a mente tem um poder sobre nós tremendo. E o legal é que do nosso lado a gente tem a Bíblia que diz que nós temos a mente de Cristo. Gente, quando Cristo muda a nossa mente, tudo na nossa vida muda. Você já notou? Eu sou péssimo para solução de problemas a partir de 10, 11 da noite. Eu fico negativo, eu fico para baixo, eu fico down. Depois de 10 da noite eu estou assim... Meus filhos sabem que eles não devem pedir nada nesse horário. A Almira sabe que não deve me falar de problema nesse horário. O meu corpo está fazendo assim, a bateria está naquela luzinha assim. Se você vem e fala assim, vai morrer, eu digo, vai morrer mesmo. Está com um problema imenso. Irmão, é verdade. Mas é impressionante, a mesma situação, eu durmo e acordo. No outro dia eu olho para ela, ela é totalmente diferente. A sua atitude precisa ser diferente. A sua mente precisa ser diferente. A mente muda, as coisas mudam. Nós temos a mente de Cristo. Você não precisa ser pessimista. Você precisa ter a mente de Cristo para viver, para trabalhar, para fazer o que você tem que fazer. Eu não estou pedindo para você ser otimista. Eu estou pedindo para você guardar o coração dessas coisas ruins. Porque a serpente que entra, que destrói, que arrebenta com você. E depois você não sabe por que a vida não vai adiante. Eu achei muito legal. Gente, Seleções. Alguém lembra daquela revista do Brasil? Seleções. Lembra? Lembro. Vocês lembram, né? Eu achei legal, cara. Eu não sei se eu contei aqui, mas é uma das histórias. Essa história me abençoou, porque eu faço isso direto. Irmãos, se existe uma história que eu faço direto, faço isso na minha casa. Quase ninguém sabe da minha loucura. Mas essa é uma história que eu uso ao pé da letra. O sujeito estava consertando um heater. Aquecedor. Passou a tarde na casa do sujeito. É um especializado nessa área de heater, de aquecimento. E aí ele não conseguiu consertar. E esse cara não tinha carro. História antiga, né? As Seleções contam essa história. Aí ele entrou no carro do dono da casa e disse, olha, desculpa, não consegui consertar, eu tenho que voltar amanhã. Aí o dono da casa, tá bom, amanhã eu volto, não está tão frio. Aí o cara pega o carro, chega na frente da casa do sujeito que estava consertando o heater, e o sujeito desce, até amanhã, até amanhã. Aí está lá, ele vê na varanda, a esposa, os filhos esperando o homem, de repente ele vai lá e passa a mão assim na árvore. Aí vai lá, abraça os filhos, a esposa e entra na casa. No outro dia, o cara que está com o heater quebrado, chega lá, buzina, bebê, o cara sai, beija a esposa, beija os filhos, e antes de entrar no carro, ele vai e passa a mão assim na árvore. E entra no carro. Aí o cara não aguentou, disse, que é isso, bicho? Que mandiga é essa? Que macumbaria é essa? Eu não falo isso na história, mas isso aqui é acréscimo meu. Aí o cara, que é isso, meu? Eu entendi que você beijou a esposa, beijou os filhos, mas por que você chega em casa e passa a mão na árvore, e beija a árvore, e acaricia a árvore, e aí na saída faz também? Não, meu amigo, você não entendeu. Aquela ali é a minha árvore dos problemas. Eu não consegui consertar o teu heater, e eu sei que ele ia comigo, eu ia passar a noite pensando nele. Então tem um galho ali naquela árvore que eu penduro os meus problemas para não levar para dentro de casa. Então quando eu cheguei aqui, eu fui lá e pendurei. O heater disse assim, essa porcaria fica aqui, que eu vou cuidar da minha esposa e dos meus filhos. Amanhã eu pego de volta. Olha que dinâmica. Olha que coisa que funciona. Funciona para ele. Já pensou se a gente de vez em quando andasse pendurando? Gente, alguns de vocês iam ter um chorão na frente de casa, que a árvore ia fazer assim... Porque tem muita coisa que a gente tem que pendurar. Mas não tem problema. A gente não precisa pendurar na árvore. A gente pode ir lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. É isso que diz a palavra de Deus. Então às vezes eu chego assim, Jesus, eu não dou conta, toma aí. Pendura em Cristo. Senhor, não vou levar isso para casa. Isso aqui é da igreja, Jesus, estou pendurando o Senhor. Amanhã a gente lida com isso, o Senhor me devolve, e eu não devolvo não. O Senhor pega aí, amanhã eu te ajudo nisso aí, porque eu estou aqui enrolado com isso. Misericórdia. Eu me conheço. Se eu não fizer isso, a minha mente fica assim. Já viu a noite inteira? Eu fico assim. Eu sou assim. É minha natureza. Ou eu dou para Jesus ou eu fico doido. Aí, depois de uma noite pensando no problema, como é que eu acordo? Dia. Filho, isso não vai dar certo. Lance sobre Deus.
lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. A última coisa que eu quero convidar você a guardar o seu coração é guarde o seu coração do desânimo. Porque se existe uma coisa terrível nessa vida é desânimo. Eu estava falando para vocês da academia. Eu levanto e vou para a academia. Dentro de mim, eu encontro com o Ed agora todo dia na academia. O Ed é fitness agora. Eu e ele. Eu quero saber de alguma criatura que levanta para a academia e fala, uhul! Você conhece alguém? Pode ter um doido aí. Mas é um doido no meio de 1 milhão. Ninguém acorda assim, vou calçar o tênis. Não tem essa criatura nesse planeta, a gente para. É ruim nesse frio. Irmão, tu te arrasta. O Gideon, O Gideon, vou falar para ele. Rapaz, você pega a mochila assim, você calça o tênis e você diz, por que eu estou indo? Por que eu vou, meu Deus? Por que eu vou? Ela não vai. Ela fala isso, não vai. Estava falando sobre corrida, né, meu santo? Para quem corre sabe disso. Toda vez que eu começo a correr, eu começo até mais animado, porque eu gosto de correr. Gente, mas quando eu começo a correr, depois de um tempo começa a doer. Dói calcanhar, dói panturrilha. Digo, vai dando até que você sabe que você parece que vence aquela barreira do desânimo. E depois fica tudo mais fácil. Em nome de Jesus, não desanime. Alguns de vocês foram vencidos na fé. Não foi pelo diabo, não foi pelo pecado, não foi por nada a não ser pelo desânimo. Você simplesmente desanimou. Uma das histórias mais tristes, pesquisa essa história depois, sobre o World Trade Center. É que eu assisti aquilo que aconteceu, toda a queda das Torres Gêmeas, e eu estava vendo a narrativa de uma família que estava chateada com o pai. Sabe por quê? Porque ele desceu vários lances de escada, em um determinado momento ele sentou e parou e disse, eu não quero mais ir. E a família ficou sabendo que os amigos iam passando por ele, dizendo, vamos, porque esses amigos todos se salvaram. E ele disse, não aguento mais, eu vou ficar por aqui, isso aqui não é nada. E eu lembro da filha desse homem dizendo assim, por que ele não se levantou? Por que ele simplesmente não desceu mais alguns lances? Ele estava perto da base, estava perto do térreo, era só chegar. E a menina dizia, meu pai estaria aqui comigo agora. Por que ele parou no meio do caminho? O pai dela morreu na queda das torres. Às vezes a gente desanima e o nosso desânimo nos mata. Talvez você está aí dizendo, pastor, tem tanto tempo que estou na igreja, tanto tempo que estou orando. Irmão, sim, mas eu venho aqui para te animar. Não deixe o desânimo entrar no teu coração. Nós temos o Espírito Santo. Nós temos o ânimo do Espírito em nós. Guarda o teu coração disso. Eu sei que é muito fácil desanimar. Eu sei que é muito fácil desistir. Eu sei que é muito fácil jogar. Mas olha, querido, o desânimo não somente destrói você. Eu tenho repetido lá na igreja algumas vezes. O desânimo faz você desanimar os outros. Você se torna um peso para você e para os outros. E a palavra que eu gosto tanto, entusiasmo, que na linguagem dos gregos é ter os deuses, ou o próprio Deus dentro de si, é a palavra que mais me anima. Quando o Espírito Santo é profetizado por Jesus para vir sobre nós, diz, mas recebereis poder, e no grego é dunamis, que depois vai virar a palavra dinamite. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia, em Samaria, e até os confins da terra. Tem poder de Deus em nós, o Espírito Santo habita em nós. E não tem esse negócio de ser desanimado. E não tem nem a ver com temperamento. Porque eu conheço muita gente que pelo temperamento seria desanimada, mas no poder do Espírito é muito animada. Se você deixar o Espírito Santo agir, a resposta para vencer o desânimo sempre vai ser na pessoa do Espírito. Sobretudo, o que você deve guardar, guarde o seu coração do perigoso desânimo. Porque se o pessimismo faz você andar devagar, o desânimo te para. Se o pessimismo diz que não vai dar certo, o desânimo faz você retroceder, faz você voltar atrás. Pare em nome de Jesus com isso. Talvez você abrigou no coração alguma dessas coisas, ou avareza, ou ressentimento, ou pessimismo, ou desânimo. E se essas coisas entrarem em você, querido, não deixe elas ficarem, as serpentes vão te matar. Guarda o teu coração destas coisas. O que é que você deve fazer? A Bíblia diz que o homem bom, do tesouro do coração tira o bem, o mal do tesouro tira o mal, porque a boca fala do que o coração está cheio. Se você começar a usar esse livro,
e encher este livro o seu coração, tudo vai mudar. Amém? Tudo vai mudar. Eu estava terminando para a ceia, eu estava no fundo de uma igreja, conversando com um rapaz que ele disse assim: pastor, minha mente é suja, minha mente é impura, eu não consigo olhar para uma mulher sem pensar maldade, eu não consigo olhar para as pessoas, eu assisti muito filme pornográfico, a situação da vida dele era terrível, por todas as sujeiras que ele tinha passado. Aí eu disse: vamos conversar. Tinha um bando de cascalho, assim, a igreja estava em obra. Eu peguei um copo de vidro e meti assim no meio daquele cascalho, era pedra misturado com resto de construção, com madeira, com cimento. E aí eu liguei uma torneira, enchi aquela água e disse assim: a sua mente é assim? Ele disse: exatamente assim. Essa é a minha mente, é suja desse jeito. Aí eu disse: então tá bom. Tem jeito do teu tesouro, do teu coração mudar. E eu abri a torneira lá do fundo da igreja no máximo. E eu coloquei aquele copo ali debaixo. E aquele jato de água começou a bater com muita força dentro do copo. E foi batendo, e foi renovando a água, e foi mudando, e foi mudando. A água foi ficando marrom, marrom clarinho, marrom Coca-Cola, marrom café de mineiro, marrom café de goiano. E foi mudando, e foi mudando, e foi mudando. Daqui a pouco era meio sujinha, e daqui a pouco tinha um grãozinho de terra aqui, outro grãozinho de terra lá. Mas a força daquele jato d'água tinha jogado toda a sujeira para fora. Ele já estava sorrindo porque ele já tinha entendido. Eu falei assim para ele: cara, se o seu coração está sujo, o Espírito Santo está aqui, é a água. Jesus está aqui, a torneira, Ele vai limpar. O nosso tesouro pode ser transformado. Talvez o teu coração mau só estava saindo coisas ruins. Deixa Jesus mudar o seu coração, encher seu coração de pensamentos bons, de mente boa, de sentimentos bons. O desânimo, a avareza, o ressentimento, todo o pessimismo vão embora e sentimentos de Deus vão tomar conta de você. E você vai dizer: eu sinto isso, eu tenho isso no meu coração, não porque eu quero, mas porque o Espírito Santo semeou em mim. Curva a sua cabeça. Feche os seus olhos. Olha, sugestão de tatuagem para o coração. Está ali, ó. Coloca o Cristo no seu coração. Amém. Curva a sua cabeça. Queria chamar para cá o Rodrigo. Queria chamar também para cá o Ed. O Rodrigo vai orar pela palavra. E ao mesmo tempo nos preparando para o tempo da Eucaristia, da ceia do Senhor. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, pela Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque a Tua Palavra nos renova. Assim, ó Pai, como a força da água vai limpando, vai purificando. Senhor, a Tua Palavra vai renovando, vai purificando, vai trazendo esperança. Ô Senhor, nos ajuda a guardar o nosso coração, Pai. E a encher o nosso coração, a nossa mente, com a Tua Palavra, com aquilo que vai nos dar alegria, Senhor. Oh Deus, que a Tua palavra plantada hoje, Pai, semeada hoje, venha gerar frutos, crescer e gerar frutos para a Tua glória e para o Teu louvor. Senhor, agora, Pai, nós vamos participar da ceia, Pai, do Senhor, da mesa mais importante da terra, Senhor. E nesse momento, ó Pai, nós nos lembramos o quanto nós somos indignos, o quanto, Pai, nós somos, ó Deus, pó. Mas como o Senhor nos amou, Pai, em Cristo Jesus. Porque em Cristo, Pai, nós somos salvos. Nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Seu amor. Oh Senhor, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá, Deus, de participar desse momento, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. A palavra diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão e o partiu. E tendo dado graças, disse: esse é o meu corpo partido por amor de vós. Fazer isso todas as vezes que o comerdes em memória de mim. O pão partido é símbolo do Cristo que foi morto, machucado por nós. Mas Ele diz para nós fazermos em memória dEle. Você sabe o que é fazer em memória? Em memória é fazer pensando e trazendo tudo aquilo que aconteceu. Por semelhante modo Ele ordenou, depois de haver ceado, que o cálice era o cálice da nova aliança, que deveria ser bebido, entendendo que em memória dele nós beberíamos do cálice, lembrando do seu sacrifício, da sua morte. Eu queria salientar essa palavra para você: em memória de mim. Sabe o que é fazer em memória de mim? É você relembrar o que aconteceu.
Anos depois de casados, eu e Almira transformamos o nosso VHS em DVD. Nós transformamos a fita de vídeo do nosso casamento em uma fita em um DVD, que já é uma mídia antiga, a gente já deve ter que transformar de novo. E um dia nós sentamos para assistir o vídeo e assistimos. Lembramos das pessoas, lembramos dos amigos, lembramos da nossa roupa, dos que estavam lá. Aquilo ali era um memorial. Era o momento de relembrar o que tinha acontecido há muito tempo atrás. Em memória do dia 25 de janeiro de 1997, nós estávamos assistindo aquele vídeo. Olha para mim, é o que Jesus quer de você. Faça isso em memória de mim. Quando você pegar o pão, você tem que voltar para a cruz. Quando você pegar o cálice, você tem que olhar as gotas de sangue escorrendo das mãos e dos pés de Jesus. Jesus está dizendo, você não pode pegar nesse pão nem beber esse cálice sem lembrar de mim. É em memória de mim. Tem que pensar em mim. A ceia é para a gente pensar em Jesus. Entendeu? Então quando você pegar o pão, feche os olhos e veja um galileu machucado, pregado no madeiro. Quando você pegar o cálice, veja as suas mãos escorrendo sangue, sangue escorrendo de um ferimento à sua direita, das suas têmporas, sangue escorrendo da sua face, dos machucados. Olha para ele, porque ele disse, faça pensando em mim, em memória de mim. Se você vai comer do pão e beber do cálice, faça pensando nele. Amém? Rodrigo e o Ed vão se posicionar ali às laterais. E em memória de Jesus, você vai vir pegar. Esta não é a mesa da igreja presbiteriana de Lowell, essa é a mesa do Senhor Jesus. Todos os crentes de igreja evangélica, batizados em comunhão com suas igrejas protestantes e evangélicas, podem e devem participar. Aqueles que examinam a si mesmos devem participar. Se você não é membro de nenhuma igreja ainda, eu digo que você não pode, porque eu quero te explicar isso depois, ou o Rodrigo mesmo te explicará depois. Por quê? Tá bom? Porque a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo, assim como a do pão e beba do cálice. Mas é importante que você discirna o pão e discirna o cálice. Entenda o que é, para não comer condenação para si. Amém? Vamos levantar, vamos pegar o pão e o cálice e depois você volta. Não coma, não beba, nós vamos comer e beber juntos. Foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono no céu. Ele é santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Luzes e relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, em memória de mim, olhe para a cruz. Em memória de mim, ele disse, olhe para a cruz. Você tem que fazer pensando em mim, disse Jesus. Pense em mim, pense nas minhas chagas, pense nas minhas dores, pense nos meus machucados, pense em tudo que eu fiz por você. Você pensou? Está olhando para Jesus? Então, olhando em Jesus e em memória dele, Igreja de Cristo, vamos comer do pão e beber do cálice todos. Mais uma vez nós chegamos a essa mesa, Pai. E como o pastor falou hoje pela manhã, eu quero ecoar, Pai, que nós não somos de maneira alguma dignos de estar aqui nessa mesa, Pai. Nenhum cristão pode se autoanalisar e chegar à conclusão que é merecedor de estar nessa mesa, Pai. Ao olharmos para a nossa vida, nós temos que concluir que nós não merecemos chegar nessa mesa, Pai. Nós só chegamos por causa do Teu amor, Tua misericórdia e Tua graça, Pai. E por isso, e é isso que nós celebramos este momento, Senhor. Aquela imagem, Pai, da Tua misericórdia e Tua graça, que é o Teu Filho na cruz, Senhor. E é isso que nós temos que levar conosco. É por causa disso, nós temos vida nova em Cristo, Pai. Então nós te agradecemos, Pai, por nos permitir, Pai, nos permitir chegar nessa mesa. E aqui encontrarmos com o Senhor, nos alimentarmos do Senhor, Pai. Desse pão, desse vinho que simboliza da Tua carne e do Teu sangue, Pai. Te louvamos por este momento maravilhoso, Pai, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te faça feliz, que aquilo que Ele derramou sobre você hoje se transforme. Guarda o teu coração, deixa Deus encher o teu coração nessa semana e que seja uma semana abençoada. Amém. Estenda a mão para frente. O Senhor vai com Jesus, o Senhor Jesus vai com você, o Senhor Jesus vai te guardando. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor infinito de Deus, o nosso Pai, que o poder, a comunhão, a consolação, a presença do Espírito Santo seja sobre todos vocês e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe, meus queridos. Vamos nos assentar e orar, e assim estamos despedidos.